Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é o uso de esteroides androgênicos anabolizantes. Como manejar? Pessoal, a gente sabe que atualmente os esteroides anabolizantes estão sendo utilizados de forma abusiva para fins estéticos, fins esportivos, e eles estão relacionados aí a várias complicações, vários riscos à saúde. Algumas dessas complicações que serão manejadas por nós, endocrinologistas. Por isso, escolhemos esse tema para o podcast. Vamos começar trazendo conceitos, tá certo? O que são esteroides androgênicos anabolizantes e como eles são classificados? Então, eles são, como o nome já diz, um esteroide, né? E que vai agir no receptor androgênico. E ao agir no receptor androgênico, ele vai ter dois tipos de função. Uma função androgênica, que é aquela função geralmente em tecidos relacionados aos caracteres sexuais masculinos. Então, ele vai agir ali no testículo, vai ter ação no crescimento de pelos, enfim, essas características que a gente conhece da ação da testosterona ali durante a puberdade, da questão reprodutiva. Já o efeito anabolizante, que é o efeito que quem usa de forma abusiva está buscando, é justamente o efeito geralmente muscular, né? O efeito anabólico. Então, vai ganhar tecido, para ganhar tecido muscular. Começou-se o uso, provavelmente, mais entre atletas, né? Porque queriam melhorar a performance, mas a gente sabe hoje em dia que a galera, a maioria que usa, é por questões estéticas. É questão de atingir aquele corpo, entre aspas, ideal. Então, tem até estudos já que mostram isso, né? A mínima percentagem que usa realmente para melhorar a performance no esporte, a maioria usa realmente por uma questão só de corpo, de estética. Até porque hoje em dia, com o sistema de antidoping, né, a pessoa acaba diminuindo muito essa questão de uso de anabolizante e acaba que você tem métodos muito sensíveis de detectar o uso, né? Então o pessoal não tem usado tanto com essa finalidade esportiva, excetuando-se aquelas modalidades onde não tem antidoping, né? A gente sabe, por exemplo, fisiculturismo, alguns campeonatos, algumas situações ali, eles não têm esse tipo de teste e o pessoal usa muito indiscriminadamente, né? E aí, eles vão usar, são diferentes tipos de esteroides anabolizantes que se encontram. Né? Eles podem ser divididos assim, de uma forma didática em 3 grandes grupos. Né? Então, tem aqueles ésteres de testosterona. Né? E nesse grupo estão aqueles que a gente utiliza na prática clínica para repor no paciente hipogonádico, né? Que seria realmente a principal utilidade no uso médico dessas medicações. Então, seria o cipionato, o propionato, né? E outros ésteres da própria testosterona. Isso. Existem também os derivados de nortestosterona, que é uma modificação aí que faz no anel. A nortestosterona é uma testosterona com modificação no anel, e aí existe também os ésteres dessas nortestosterona. A nandrolona, eu acho que deve ser talvez a mais famosa. Né? E existe aqueles que geralmente são mais usados por via oral, que são os 17 alquilados, né? Então, a alquilação no carbono 17, e que essa alquilação, ela torna aquele esteroide resistente ao metabolismo hepático. Então, a pessoa ingere por via oral, ele passa pelo fígado sem ser metabolizado para ter o efeito sistêmico. Só que, ao passar pelo fígado, ele deixa o estrago. Né? Que é a hepatotoxicidade, né? O principal efeito adverso associado a essas medicações. E aí entra, por exemplo, a oxandrolona. Isso. Que a oxandrolona tem as suas utilidades na prática clínica. Por exemplo, na endócrino, o pessoal da endopédia usa, às vezes, no paciente com Turner, mas é usado de forma transitória, numa dose tal, com acompanhamento, enfim, não da forma como a gente vê sendo utilizada por aí. E tem que ter muito cuidado. Assim, eu costumo dizer que eu nunca vou decorar isso tanto, que toda vez que alguém fala de uma nova esteroide, aparece um nome novo, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Né? Sempre tem um novo. Sim. Né? Parece que eles estão o tempo todo inventando algo. E a gente tem que lembrar também de onde vem esses... Porque um residente até me perguntou uma vez, e de onde vem? Se ninguém usa para prática clínica, por que existe? Vem da clandestinidade. Exato. Né? Então, muitas dessas substâncias, elas são produzidas, ou elas são falsificadas, e aí você tem que ter cuidado com a impureza que pode ter ali. Isso pode trazer riscos que a gente nem imagina, né, que pode acontecer. E laboratórios clandestinos, laboratórios que não são regulamentados, que não tem nenhum tipo de padronização, mas que existem exatamente para produzir essas substâncias. Fora o tráfico.
Né? Quando a gente está falando de esteroide anabolizante, a gente está falando em tráfico de droga também. Então, vem muitas vezes trazido de países, por exemplo, Paquistão, Índia, são países que não têm regulamentação, que pode se produzir esteroide anabolizante. E o pessoal trafica desses países para países como o Brasil, em que é proibido. Então, quem usa, quem porta, está cometendo um crime, né? E está alimentando o tráfico de drogas também, porque tem toda uma máfia aí em volta, toda uma questão aí criminosa, né? Assim, a gente tem que pensar de onde isso vem justamente dessa ideia de que você vai fazer modificações químicas na molécula da testosterona e o pessoal advoga que você aumentaria o efeito anabolizante e reduziria o efeito androgênico. Mas a gente tem que falar que essas consequências de uso de longo prazo vão ser comuns de toda forma, né? Porque vai funcionar, no fim das contas, como no receptor de testosterona. Então, vai ter a consequência fisiológica da coisa, né? Então, a gente, como endocrinologista, como o Ícaro falou que boa parte dessas complicações cai para a gente, eu digo que praticamente 100% das complicações caem para a gente. Porque, como o Eric falou, assim, a gente vai... Quais são dessas drogas que caem, que a gente usa? São esses derivados de testosterona que a gente usa para tentar recuperar eixo, que a gente usa para tentar tratar a consequência de um hipogonadismo hipogonadotrófico em consequência do abuso. Então, assim, esses derivados de testosterona, eles também não passam por esse crivo de estudo científico controlado. Então, você tem um quê de loteria aí na história. Sim, é completamente imprevisível os resultados. Fora que eles não são usados assim... Por exemplo, o próprio cipionato de testosterona, que existe estudo clínico com ele, a gente tem uma aplicação prática. Mas ele não é usado da forma como foi mostrado de segurança. Isso. Tem aí vários ciclos que utilizam uma frequência muito maior. O paciente fica com níveis suprafisiológicos de testosterona, e aí a gente sabe que tudo em excesso vai ser danoso. Né? Então, são resultados completamente imprevisíveis. Fora que não é só muitas vezes não é só aquele esteroide único, é aquele esteroide único associado a uma série de outras medicações, de outros hormônios, de outras substâncias ditas naturais, cujo resultado dessa associação não dá para prever. Isso. Então, eu não sei o que vai acontecer ali em termos de risco para aquele indivíduo. Exatamente. E para quem está escutando a gente que não é especialista, a ideia de anabolismo, para você usar essa droga como anabolizante, ela precisa estar em níveis suprafisiológicos, né? Então, assim, normalmente não adianta você deixar ele num valor normal. Então, assim, se você usa como anabolizante a testosterona dentro da faixa entre 200 e pouco, 800, que é o limite da normalidade que a gente vê, não vai ter consequências anabólicas. Falando em homem, né? Isso, sem homem. Óbvio, foi mal. Que é esse nível. Assim, se for mulher, aí vai ser como muito... Então, assim, para ter fins anabólicos, você vai usar doses muito maiores e as consequências vão ser piores. Isso. E aí, Ícaro, só para lembrar que existem outras substâncias. A gente falou dessas, mas, por exemplo, tem agora o pessoal está usando SARM. Ostarine. O Ostarine tem outros, mas acho que no Brasil é o que o pessoal está mais utilizando. E que o pessoal atleta tem utilizado porque ele não está lá na lista de avaliação. Então, meio que eles... Né, é uma forma de burlar o sistema antidoping. Mas acaba que tem metabólito e ele tem como detectar também, né? Teve até sim. pessoal que acaba sendo pego também. E aí, é outra substância aí que utiliza que, assim, não tem utilidade na prática clínica. A gente não sabe o que é que pode acontecer de efeitos deletérios. E aí o pessoal usa como se não fosse hormônio. Não é um hormônio. Ele só se liga mas ele liga-se ao receptor do hormônio e age como hormônio. Então, não caia nessa, não. O que importa não é o que está ligando. O que importa é que ao ligar vai fazer fazendo o efeito. Né? Então, Exato. Assim. O efeito final, né? E olha que ainda tem outros, lembrei agora também, que tem uns que... Porque muitas dessas substâncias, em algum momento, já teve alguma hipótese de que poderia ser útil na prática clínica de alguma forma. E depois viu-se que não, deixou-se para lá. Né? Mas tem, por exemplo... o uso de substâncias veterinárias, que tem zero aplicação no ser humano, que nunca foi estudado no ser humano, como a trembolona, por exemplo. A trembolona é de uso animal e que é utilizado aí também como um anabolizante. Então imagina, né? Agora responda, se são compostos cheios de riscos, de comercialização aí criminosa, procedência duvidosa, o que estão buscando as pessoas que utilizam esses agentes anabolizantes? Estão buscando exatamente o efeito anabólico. Bomba. Né?
né? A famosa bomba, né? Assim, o pessoal quer ficar forte por uma via alternativa, né? O cara quer um resultado muscular rápido, exagerado, e que ali não necessariamente aquilo ali tem repercussão em relação à força, em relação ao desempenho físico, é mais só a questão estética em relação ao volume muscular mesmo, né? E aí tem os esteroides que são mais anabólicos e menos androgênicos. E aí eles buscam muito isso, de ser mais anabólico e o menos androgênico possível. Mas aí recai em acabar usando substâncias que não são regulamentadas, que não são estudadas e que trazem mais riscos. E todos têm alguma ação androgênica, né? Todos têm alguma ação androgênica. Não existe esse esteroide que vai ser só anabólico. E aí lembrar que como vai ser dose suprafisiológica, vai ser supraandrogênica. Por isso que você vai acabar tendo sintoma de virilização excessiva, né? Trazendo um pouco da repercussão deles agora para a endocrinologia. Quais são os impactos que o uso desses esteroides vai ter sobre o sistema reprodutor? Vários. Então, a primeira coisa é que se você está usando um esteroide androgênico, quando ele tem essa ação androgênica de forma exógena, ele vai lá na nossa hipófise, na nossa adenipófise, e vai inibir a produção do FSH-LH, que são as gonadotrofinas, que são os 2 hormônios que vão estimular as gônadas, né? Então, falando do homem, vão estimular o testículo. E aí, quando você inibe, causa essa supressão, você vai perder o estímulo sobre a gônada, sobre o testículo. Esse testículo ele vai perder sua função. Então, ele vai deixar de produzir testosterona e ele vai também deixar de produzir espermatogênese. Então, tem uma consequência também na fertilidade. Eric, mas aí quando suspende, regride. Depende. Isso é extremamente relativo. Depende da qual esteroide usou, qual foi a dose, por quanto tempo, qual era a potência daquele esteroide. E aí não tem como a gente prever o que é que vai acontecer depois, né? Claro que o paciente mais jovem, que usou por menos tempo, tem mais chance de reativar esse eixo e reativar o funcionamento testicular. Mas isso como o Luciano falou ainda há pouco, uma loteria, não tem como a gente prever. Isso. Recentemente eu vi uma meta-análise e ela trazia o seguinte: os pacientes que utilizaram por mais que 1 ano doses altas, geralmente o tempo para reversão do hipogonadismo leva aí vários anos e pode inclusive não reverter. Não reverter, pode ser reversível. Aqueles que utilizaram por menos que 1 ano teriam maior chance de reversão, mas assim, isso não é uma regra. Não é uma regra, porque até a forma, os protocolos aí que eles utilizam são muito variados. Então até para você fazer um estudo, primeiro que estudo randomizado, não é possível. Não tem como. Eticamente não é possível. Ninguém vai pegar um grupo e dar doses suprafisiológicas que sabe que é danoso e comparar com um grupo que não fez isso. Isso eticamente é impossível. Então, realmente tem que ser assim, de estudos observacionais, as meta-análises acabam tendo que ser com estudos observacionais, não tem muito bem como a gente randomizar esses pacientes. Né? E como você lembrou, pode ser irreversível, então pode dar uma infertilidade irreversível. Aí, às vezes, o pessoal pensa, mas eu não quero ter filho, tô nem aí. Sim, mas você vai ficar sem testosterona também. E aí você vai usar o esteroide anabolizante pro resto da vida? Provavelmente não, né? E aí, provavelmente, se tiver um hipogonadismo de forma irreversível, vai ter que tratar com a reposição de testosterona pro resto da vida. Né? Fazer uma medicação desnecessária. E algumas repercussões vão acontecer na vigência, né? Em uso do esteroide. Por exemplo, atrofia testicular. Sim. Né? A própria infertilidade, ginecomastia. E ginecomastia é outro efeito. A gente sabe que os andrógenos eles são convertidos em estrógeno, né? E esse estrógeno pode dar ginecomastia. Aí vem a história, eu vou usar um esteroide anabolizante não aromatizável. Vou fazer uma terapia pós-ciclo. Vou fazer o uso fazer constante. junto do esteroide anabolizante o inibidor de aromatase, porque aí se não inibir a aromatase não vai transformar em estrógeno. Só que o inibidor da aromatase, por exemplo, faz você perder massa óssea e você depois vai desenvolver uma osteoporose. E aí você vai fazer o quê? Você vai usar um bisfosfonato junto para impedir... Então, uma salada... Mas é aquela história, né? Tudo que é meio dessa linha de ilegalidade ali, modulação de seja lá o que nada for, envolve você usar uma coisa para supostamente melhorar algo e usar 10 coisas ao redor para bloquear os efeitos adversos daquilo, né? Sempre é assim, né? E a coisa só vai piorando. Um outro efeito que pode dar também é a hiperprolactinemia. Aí já tem uma galera que usa... cabergolina para tentar evitar. Exatamente, vai fazer a lista. Ou usa o clomifeno ou tamoxifeno para impedir a ginecomastia. E aí, só que aí existem efeitos. A gente não sabe, por exemplo, o clomifeno, por exemplo. A gente não tem estudo de longo prazo para saber se é seguro. Até para quando a gente está falando de tratamento de alguns hipogonadismos e hipogonadotróficos, a gente não sabe o tempo de uso e segurança. É até questionado um possível efeito tromboembólico, né? Sim, existe essa possibilidade com qualquer CERM. E aí você vai entrar na história de tem um efeito tromboembólico.
Aí você vai dizer, o uso de andrógeno muda o perfil lipídico. Aí você vai misturar tudo no fim das contas, né? Trazendo agora o impacto desses esteroides anabolizantes para o sexo feminino. Que repercussão vai ter essa inibição do eixo e também a ação androgênica desses agentes? Do mesmo jeito, inibe o eixo, mesma explicação, e pode dar infertilidade, né? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Amenorreia, né? Aí essa mulher vai ficar amenorreica, né? E pelo menos ali durante o uso, e de novo, depois que suspende, imprevisível o que vai acontecer. Quanto tempo ela vai voltar para menstruar, para restabelecer fertilidade? Não tem como prever, depende muito do que usou, por quanto tempo, qual foi a dose. Mas outra coisa que pode dar são os sinais de virilização. E então, boa parte não reverte, né? Aí por exemplo, a voz. Isso. Né? Muda a voz, e essa voz ela não vai voltar ao que era antes com a suspensão. Exato. Pode dar acne também, e acne pode ser grave, dependendo do abscesso. Atrofia mamária, exurtismo, né? E esse exurtismo também pode até melhorar depois que suspende, mas aparentemente, né? A pele ela vai se tornando hipersensível de uma certa forma, que mesmo depois que você para, né, o exurtismo ele pode não reverter. O exurtismo, né, aquele excesso de pelos, dependendo da gravidade durante o uso, pode ser que ele não reverta por completo. Isso. Então, de novo, uma loteria. Você não sabe quais efeitos vão acontecer, se aqueles efeitos vão persistir ou não. Agora, dificilmente uma mulher que está usando não vai ter sinais de virilização. Né? Clitoromegalia também é outro sinal, e pode também ser irreversível. Tá? Mas desses, a voz é realmente aquele que não reverte nada. Mudou a voz, já era. Perfeito. E quais são as repercussões, fora do sistema reprodutivo agora, as repercussões do uso de esteroides androgênicos anabolizantes sobre os demais sistemas? Cardiovascular, acho que... A gente já falou a história, né? Assim, pode, em excesso, pode ter alteração de pressão arterial, a gente pode ter hipertensão, né? Uma das consequências. Quando a gente fala de aromatização em excesso, e aí pode ter um excesso de estrogênio, teria também essa questão tromboembólica, e que até o androgênio, de uma forma ou outra, pode estar repercutindo nisso também. Tem a história do perfil lipídico, né? Sim, também caiu HDL. Cai HDL. É bem clássico, né? Isso, essa queda do HDL. É bem e o usuário regular, a gente pega HDL muito baixo mesmo, assim, coisa muito baixa mesmo. E aí fica a pergunta, qual vai ser a consequência disso do ponto de vista prazo, né? Cardiovascular no futuro? E é uma descrição de que os compostos orais reduzem bem mais, né, o colesterol por causa HDL. da história do fígado, né? Passa pelo fígado aí. Tudo que vem por via oral, lembrar de novo a anatomia, né? Vamos simplificar as coisas, o pessoal ver se entende, né? Tem que desenhar. O que vem por via oral vem pelo intestino, e o intestino, a drenagem toda do intestino vem pela porta direto para o fígado. Então, a famosa primeira passagem hepática é isso aí, ele vai passar primeiro. Então, essas repercussões, o colesterol é sintetizado no fígado, é secretado pelo fígado, então vai passar primeiro lá. Óbvio que se você fizer por via oral, vai ter mais repercussão. Do ponto de vista cardiovascular, tem outras associações também, hipertrofia ventricular esquerda, associação com arritmias, com a própria doença aterosclerótica, né? De novo, é difícil a gente estabelecer uma associação causal direta e saber quantos por cento, qual é o risco, porque a gente não tem como fazer estudo randomizado. Isso. Mas, avaliando estudos observacionais, realmente, usuários de esteroides anabolizantes parecem ter muito mais problemas cardiológicos do que não usuários. E aí entra todo o pacote, né? Desde hipertrofia, hipertensão, aterosclerose, arritmia, né? Não salva nada. E aumenta o risco de trombose também. Aí entra a metodologia científica da gente lembrar sempre. Estudo observacional a gente acha de tudo, né? Um estudo observacional ele já não é valorizado, porque dependendo da vontade do autor, ele pode pegar dado que vá para o lado que ele quer levar, né? Então, como o Eric acabou de dizer, você vai escutar gente defendendo o uso de uma modulação hormonal, um excesso de testosterona, ou o uso como anabolizante, não, mas não tem, assim, mostra aqui que não tem repercussão cardiovascular, que não aumenta isso, que não aumenta aquilo, mas na prática, no dia a dia, a gente acaba vendo. Paciente, pegue o grupo alterofilistas, alterofilista é um pouco menos, né? Porque normalmente é muito grande, mas fisiculturista que usa uma quantidade maior e vai ver quantos desses, assim, tem octogenários fisiculturistas, a frequência é bem mais baixa, né? Aí ele vai dizer, não, pegue o velhinho e dê testosterona para ele ficar forte. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque não tem randomização nisso. Tudo na vida vai ter um paciente ali que vai ter algum benefício. Com certeza vai, a curva é essa, né? Mas tem uma série de outros pacientes que vão ter efeitos. E tudo em medicina é botar balança risco-benefício. Né? Se o risco está sendo maior que o benefício, então alguma coisa está errada. Não tem mesmo.
Agora, existem outras repercussões também. Os orais, que a gente já tinha citado, né? Então, a hepatotoxicidade pode dar uma insuficiência hepática, colestática, com necessidade, inclusive, de transplante. E isso independe de tempo de uso, né? Aquele paciente que está usando há muito tempo, aquele que está usando por pouco tempo, ele pode só ali já desenvolver. E isso falando dos orais, né? São os orais que têm esse efeito hepatotóxico. E não só insuficiência hepática, mas surgimento de tumores, carcinoma hepático, também está associado ao uso de esteroides orais. No sistema osteomuscular tem a questão de ruptura de tendão. Sim, né? Porque geralmente o músculo ele se desenvolve mais rápido do que o tecido conjuntivo, né? Então, o que você vai ter de hipertrofia muscular vai ser bem mais rápido do que do aumento do tendão e, obviamente, vai ter um desbalanço. E aí o paciente ali se sentindo todo poderoso, forte, Superman, vai lá fazer o exercício, pegar o maior peso possível, rompe o tendão. Né? Demora mais A gente até fala, se você for ler algumas literaturas de fisiculturismo, que às vezes ele não valoriza tanto essa questão de você botar a maior carga possível, porque aquilo ali não vai ser a finalidade do negócio não é aquela, não é você ser mais forte, não é você pegar mais peso, é você conseguir o maior efeito em relação ao volume muscular. Isso. Então, os caras que realmente entendem do assunto, eles não vão nessa linha de estar botando ali. Lógico que a intensidade do treino tem que subir, mas que ele não vai ter ali o limite de não exagerar por conta das lesões. Mas é muito mais frequente ter lesão. Certo. A maneira mais fácil da gente saber que um paciente está utilizando um esteroide anabolizante é, obviamente, quando ele relata isso na consulta. Mas nem sempre isso acontece. O paciente pode procurar o endocrinologista para tentar ali uma condução de alguns efeitos colaterais dos esteroides sem relatar abertamente que está fazendo uso. Então, quando é que eu posso suspeitar do uso de esteroide androgênico anabolizante? Primeiro, quando você olha para o paciente, ele entrou. Muitas vezes a gente já tem esse olhar, a gente já bate ali, esse paciente, né, tá com cara de que usa. E eles realmente negam muito. Às vezes eles demoram a realmente admitir, porque muitas vezes eles sabem, principalmente se vocês estão procurando, estão indo ali no endocrinologista porque estão com um problema, e ele vai me recriminar, eu sei que ele vai dizer que está errado, enfim, é um medo do julgamento, às vezes, porque a maioria de quem usa sabe que aquilo dali que está usando é um ato, inclusive, criminoso, então eu não vou contar para ninguém, né? Fica esse medo, esse receio. Então você, às vezes, tem que ter o olhar, tem que ter a suspeita, e aí alguns exames vão lhe ajudar. Então, como a gente falou, não inibe o eixo. Então, vamos pedir um FSH ou LH, porque o paciente que está utilizando vai vir um LH e FSH baixo. Né? E se ele estiver usando um ester de testosterona, a testosterona vai vir alta, né? Níveis suprafisiológicos. Então, vai ser aquela testosterona alta com FSH e LH baixo. E tem outros sinais também. Né? O uso de esteroide anabolizante diminui muito esse HBG, né? Talvez uma das causas que mais reduz esse HBG. Então, vale a pena dosar o SHBG para checar se os níveis não estão muito baixos. O HDL, que a gente já falou, eles fazem níveis muito baixos de HDL. E hemograma também, porque eles fazem policitemia. Né? Hematócrito vai lá para cima. E aí lembrar que aí você já está vendo ao mesmo tempo se ele usa e já está vendo o efeito colateral. Efeito colateral, né? Exatamente. As duas coisas juntas, né? Isso. Então, o laboratório clássico aí seria hematócrito elevado, testosterona elevada, se for um éster de testosterona, FSH e LH suprimidos, SHBG reduzida e colesterol HDL reduzido também. Para quem está escutando a gente, se você, por algum acaso, solicita o estradiol, ele vem um pouco alto, tem explicação, né? É óbvio, você tem muita testosterona, aromatiza mais, e a prolactina também pode vir alta também por estimular lá os lactotróficos. Então, são outras alterações endócrinas que podem aparecer no exame do paciente. Certo. Vamos imaginar a seguinte situação agora no consultório. Eu atendi um paciente que deseja parar de utilizar esteroide androgênico anabolizante. Qual deve ser a abordagem? Primeiro, a gente tem que ver o grau de falta que aquele esteroide está fazendo. Porque um dos efeitos que a gente não falou é a dependência química. Isso. Certo? O esteroide anabolizante ele está associado, sim, à adicção. Então, o paciente ele pode se tornar dependente, vício mesmo. E, às vezes, não é fácil. O paciente, na hora que tenta tirar, ele fica em abstinência. Então, se ele usou por muito tempo, se é um uso já mais crônico, a chance dele ter abstinência é muito alta. E aí, nesses casos, principalmente se ele estiver referindo sintomas de... às vezes está até mais agressivo, ou às vezes mais deprimido, porque parou o uso. Né? Mas lembrar também que ele vai ter, num primeiro momento, assim, não deve parar subitamente. A gente não pode induzir um hipogonadismo no paciente, tá? Então, assim, não adianta você pegar um paciente que está usando o esteroide anabolizante
há 1 ano, há 6 meses e tal, dizendo, tá, meu filho, quer parar? Pare. Imediatamente você vai ver que ele vai ficar hipogonádico. Ele vai ficar em abstinência e vai voltar a usar. Então, assim, o ideal é você fazer um transicionamento ali em uma fase de como se você estivesse tratando o hipogonadismo. Realmente colocar da testosterona mesmo. Deixar ele numa faixa terapêutica, né? Deixar ele dentro da faixa normal para poder ver dentro da faixa normal como está a gonadotrofina dele, para ter essa noção de se você vai conseguir fazer alguma coisa em resposta e gradualmente ir espaçando a história, né? E vai diminuindo a dose. Há uma grande discussão aí se você faria essa reposição de testo com gel ou com ester de testosterona. Eu, particularmente, prefiro o gel porque aí fica melhor de você acompanhar os níveis de testosterona, né? Porque o tempo é mais curto, né? O tempo é mais curto. Isso. Por outro lado, se for um paciente muito sintomático, talvez o gel não vá ajudar, você tenha que fazer. Então vai depender muito do paciente. E tem paciente que se usou por menos tempo, não vai ter sinais de abstinência e esse pode já suspender e ficar sem. Isso. Então depende muito. E aí você tem que ganhar a confiança do paciente para ele ser sincero, ele dizer realmente o que usou, por quanto tempo usou, porque às vezes eles contam, mas dão uma minimizada na história. Não, e se ele acabou, e saber o tempo de ação desses esteroides que ele está usando, né? Então, por exemplo, se o paciente fez uma última aplicação essa semana, você diz, meu filho, pare, que isso aqui ainda vai ter efeito aqui durante 2 semanas, 3 semanas, e aí você vai vendo ele nessas 2, 3 semanas, como é que ele vai andar. Se você vê que ele cai muito, que ele fica muito sintomático dessa... Porque ele não faz uma vez a cada 3 semanas, uma vez a cada mês, né? Então, assim, ele faz uma frequência muito mais elevada. Então, esse potencial de adição, você já vai ver ali na primeira semana que ele já vai ficar sem, já vai aparecer alguma coisa. Então, aí você já vai sentindo esse efeito dessa parte depressão, ansiedade, adição. E aí depois você vai entrar na parte do sintoma de hipogonadismo que eventualmente ele tenha. Quando estiver perto de terminar o período de funcionamento daquela dose que ele usou, você faz a testosterona para ver em que nível está no final da saída, né? Para ver até quando você pode entrar com alguma coisa de reposição. E aí, então a gente vai ter, para organizar as ideias, aquele paciente que vai precisar fazer um curso de reposição de testosterona e aquele paciente que não vai precisar. Independente, indica-se que você tente reativar o eixo nas duas situações. Uhum. Como você vai reativar esse eixo que estava suprimido pelo esteroide exógeno, né? Você dá, o mais indicado é o clomifeno, é uma das indicações do clomifeno, é restaurar o eixo do paciente que faz hipogonadismo pós-esteroide anabolizante. Então, o clomifeno vai lá na hipófise, ele é um SERM, que tem ação antagonista do estradiol na adenipófise. E por antagonizar o estradiol, ele vai antagonizar o feedback negativo sobre LH e FSH. Isso vai fazer com que esse FSH-LH volte a ser produzido pela adenipófise, volte a estimular o testículo, e aí o testículo estimulado vai voltar a produzir testosterona. Então é isso, você pode até estar repondo por um tempo testosterona, mas você vai tentando tirar essa testosterona enquanto está usando o clomifeno para ver se a gonadotrofina sobe, se a gonadotrofina subiu, a testosterona normalizou e o paciente reassumiu sua produção fisiológica. Então, durante esse tempo, você vai, obviamente, acompanhando as gonadotrofinas e vai acompanhando a testosterona. Existem protocolos que são protocolos sugeridos. Usa 4 semanas de testosterona com clomifeno, com 4 semanas reavalia, testa FSH-LH. Então, melhoraram, normalizaram, tira a testosterona, continua com clomifeno. Mas, assim, são protocolos que nem sempre na vida, não quer dizer que vão ser 4 semanas, pode ser mais de 4 semanas. Isso. Depende muito de como ele usou esse esteroide, por quanto tempo, qual foi a dose antes. Então não é uma lei que tem que ser 4 semanas, mas você vai se orientar assim. Começa a usar o clomifeno, geralmente faz 50 miligramas em dias alternados, né? Você pode até, dependendo do paciente, aumentar a dose depois ou não. Isso. Outra situação que pode chegar é aquele paciente que já parou de utilizar o anabolizante, né, e está apresentando aí um hipogonadismo, quando a gente tem a opção de fazer só o clomifeno para tentar religar esse eixo. Né? Isso. Aí você, como eu falei, nas duas situações, aquele que vai e que não vai usar a testosterona por um tempo, você vai usar o clomifeno para reativar o eixo. E aí diferencia esse caso aí pela questão da sintomatologia e quanto o paciente está ali perigando voltar a usar indiscriminadamente, vamos dizer assim, sem sua orientação, né? Porque se você pegar o paciente muito ansioso, muito sintomático, e você dizer, não, já faz um tempo que ele está sem, e dizer vai continuar sem, pode ser que ele acabe falhando, né? Isso. E assim, nem sempre o clomifeno vai conseguir reativar o eixo. Isso. Lembrar que o esteroide anabolizante, ele pode levar um hipogonadismo irreversível. Tá? E ainda é uma outra situação.
em que esse eixo ele pode ser reativado e mesmo sendo reativado, o testículo não voltar a produzir testosterona, está muito atrofiado. Acredita-se que o esteroide anabolizante ele tem um efeito tóxico direto sobre o testículo. Então, não é só o efeito sobre o testículo não é só indireto através da inibição do eixo. Parece que ele é tóxico para o testículo também. Quando eu digo tóxico, ele vai destruir células saudáveis. Então, pode ser que se torne até irreversível. Né? Então, quando o paciente não está respondendo ao clomifeno, você pode partir para uma segunda forma de tratamento, né, que é tentar estimular diretamente aquele testículo, que seria o uso do HCG. Isso. A gente vai chegar aí no próximo tópico, então, que é como manejar a infertilidade provocada pelo uso de esteroides anabolizantes. Então, HCG seria uma opção. Isso. O clomifeno, você pode até já resolver logo. Então, aquele paciente mais tranquilo já reativou o eixo e começa a estimular testículo, produz testosterona testicular, espermatogênese normal, fertilidade restaurada. Mas aquele mais complicado, que não está conseguindo clomifeno, aí você pode partir para o HCG. Aí o HCG pode ter duas funções. Tanto restabelecer a síntese de testosterona, como restabelecer a fertilidade do paciente. Quando a fertilidade é o problema, e assim, às vezes tem paciente que chega porque resolveu parar de usar porque resolveu ter filho, né, e não estava conseguindo por causa do esteroide, e aí ali o problema central é a fertilidade. É anticoncepcional, né? Está usando um anticoncepcional, agora quer parar, mas usou demais e agora está tudo inibido. E aí você, às vezes, precisa realmente fazer um estímulo maior desse testículo. E aí o HCG ele entra, porque a gente sabe que o HCG ele age no receptor do LH. Então é como se você estivesse realmente dando uma gonadotrofina que vai tentar estimular diretamente aquele testículo, aumentando, se ele estiver atrofiado, tentando aumentar aquele testículo, aumentar o número de células de Sertoli, que vai dar ali a base para a espermatogênese. E aí, nesse caso, quando a fertilidade é um problema, você vai acompanhando também com o espermograma. A gente não pode esquecer disso, né? Na avaliação inicial, tem um espermograma ali basal, para entender a situação antes de começar o HCG ou o clomifeno. Isso, e aí vai acompanhando, né? Tem um basal, faz 3 meses, repete esse espermograma, vê se melhorou, se não melhorou, para ir orientando se além do clomifeno você vai começar também uma outra droga como HCG. Certo. Eu vi uma revisão recente, publicada no JCM, que assim, ele traz 3 perguntas que são óbvias, mas que realmente vão nos direcionar, uma vez que a gente vê que há tantas possibilidades de tratamento e de manejo desses casos. Né? A primeira pergunta é se o paciente quer parar, é meio Sim, óbvio, claro. Mas para você não ficar ali dando murro em ponto de faca. Né? A segunda é por que ele quer parar, porque ali você vai entender o que é que está incomodando. Se é o desejo da fertilidade, se é o medo do hipogonadismo, se é algum outro efeito colateral. E em terceiro lugar, há quanto tempo ele está utilizando para que a gente possa já estimar esse risco de hipogonadismo, esse risco de infertilidade e escolher a melhor forma de tratamento, assim como essa possibilidade de dependência, né? Isso. Agora esse tempo é relativo, né? Porque ele pode estar usando há 1 ano, mas se ele estiver fazendo esse pionato de testosterona a cada 15 dias, é diferente dele estar usando há 6 meses, mas está aí uma dose super alta. uma dose maior, usando às vezes até 2 juntos, um oral e outro venoso. É muito relativo a questão do tempo, né? Tempo e dose seriam fundamentais, né? Tempo e dose. E também até a característica, qual é o esteroide que ele está utilizando. E né? qual é a característica do paciente? Às vezes ele usou esteroide ali, tá gigante, não sei o que, e aí quando ele tirar vai sentir muito mais a falta do que... E às vezes ele quer parar, às vezes, porque ele viu o efeito colateral, que ele achava que às vezes a gente resolve arriscar porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. Com o outro aconteceu, mas comigo não vai acontecer, não. E aí, quando começa a acontecer, por exemplo, ginecomastia. Às vezes é a ginecomastia que está incomodando, ele quer parar porque começou a ter ginecomastia. Né? E às vezes é porque ele nem tinha orientação. Ele começou a conversar com outras pessoas, começou a saber de riscos que ele não conhecia, riscos que ninguém contou para ele. Né? E aí ele começa a ter medo e diz, eita, tá na hora de eu parar. Tava lá no treino, sentiu uma arritmia quase parando assim, começou a passar e assim, mal. o pessoal muitas vezes não relata os problemas que teve, né? Ninguém posta no Instagram o resultado do espermograma. Exatamente. Né? Posta o resultado que ninguém conseguia. posta ginecomastia. Olha a minha ginecomastia, como ninguém posta. Exatamente. Né? Ninguém fala, fiz um eco, hipertrofia ventricular esquerda. Né? Estou Ninguém fala hipertenso. isso. Estou hipertenso. Tem que ter cuidado. Né? Não, a pessoa posta, né, a foto lá, bombadão. Então, assim, o manejo desses pacientes ainda requer uma maior evidência científica, né? No entanto, a gente conseguiu fazer um resumo aqui do que há de mais importante para abordar o uso de esteroide androgênico anabolizante. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa lá seu comentário, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, é um tema muito relevante. Não esquece também, se vai no Spotify, coloca lá a avaliação das 5 estrelas, segue a gente no Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.